Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Segunda parte e... Ele ficou prostrado assim por muito tempo. De vez em quando, acordava e via, nesses momentos, que já era bem tarde, mas a ideia de levantar-se mal lhe vinha à cabeça. Acabou reparando que tudo estava claro como de dia. Deitado de costas no seu sofá, continuava paralisado pelo recente torpor. Ouvia aqueles gritos bruscos e pavorosos que toda noite, por volta das 3 horas, soavam desesperadamente na rua, embaixo da sua janela. Foram eles que o despertaram agora. Ah, eis os bêbados que saem já das bodeigas. Pensou ele, vai para as 3 horas. E levantou-se, de súbito, como se alguém o tivesse tirado do sofá. Como? 3 horas da manhã. Sentado no sofá, lembrou tudo. Lembrou de improviso, num só instante. No primeiro momento, pensou que enlouqueceria. Um frio horrível apoderou-se dele, provindo não só do medo, como também da febre que o acometera havia tempo, enquanto dormia. Sentiu, de repente, um calafrio tão forte que ficou todo tremendo, de modo que os dentes quase lhe saltavam da boca. O jovem abriu a porta e começou a escutar, mas o prédio todo estava dormindo. Pasmado, examinava a si próprio e tudo quanto o rodeava, sem entender, como pudera, no dia anterior, entrar no seu quarto e desabar no sofá, sem antes trancar a porta, não só vestido, mas também de chapéu, o qual estava lá mesmo, no chão, caído perto do travesseiro. Se alguém tivesse entrado, o que iria pensar? Que eu estava bêbado, mas... O jovem acorreu à janela. Havia bastante luz, e ele começou a examinar-se todo, dos pés à cabeça, todas as suas roupas, ansioso por ver se não restara algum vestígio. Não enxergava e, tomado de calafrios, pôs-se a tirar as roupas e a perscrutá-las de novo. Revirou tudo, até o último fio e retalho, desconfiado que estava. Repetiu o exame umas 3 vezes. Pelo visto, não havia nada, nenhum rastro, apenas lá onde o tecido de sua calça estava desfeito, formando uma franja na parte de baixo, ainda se viam as manchas espessas de sangue coagulado. Ele pegou seu grande canivete e cortou a franja. Parecia que não sobrara mais nada. Lembrou, de repente, que o porta-moedas e outras coisas roubadas do cofrete da velha continuavam nos seus bolsos. Até lá, nem tinha pensado em retirá-las e esconder, nem mesmo no momento em que examinava as roupas, o que era isso. Num átimo, retirou as coisas, jogando-as em cima da mesa. Ao tirar tudo, revirou os bolsos para se certificar de que estavam realmente vazios, e carregou toda a pilha para um canto. Ali embaixo, o papel de parede se desprendia, rasgado, da alvenaria, e o jovem começou logo a enfiar tudo nesse buraco, sob o papel. Coube. Tudo foi para lá, e o porta-moedas também. Pensou com alegria, ficando em pé e olhando, atoleimado, para o canto, cujo buraco se inflara ainda mais. De súbito, estremeceu todo desusto. Meu Deus! Cochichou com desespero, o que tenho? Esconde mesmo isso? Quem é que esconde dessa maneira? Na verdade, não contava com os objetos de valor, pensando que pegaria tão só o dinheiro, portanto não o tinha preparado, de antemão, o esconderijo. Por que é que me alegro agora? Pensava. Quem é que esconde dessa maneira? De certo o juízo me faz falta. Sentou-se, exausto, no sofá, e logo um calafrio insuportável fê-lo tremer outra vez. Maquinalmente, puxou seu capote estudantil usado no inverno. Quente, mas quase caindo aos pedaços, o qual estava perto dele, em cima de uma cadeira, e cobriu-se com ele. Adormeceu e ficou dominado, ao mesmo tempo, pelo sono e pelo delírio. Ao cabo de, quando muito, 5 minutos, ele pulou novamente do sofá e agarrou-se, frenético, às suas roupas. Como pude voltar a adormecer sem nada ter feito? É isso aí, é bem isso, até agora não tirei esse laço do sovaco, esqueci uma coisa tão importante assim. Uma prova dessas. Arrancou o laço e começou a rasgá-lo, enfiando depressa as tiras debaixo do seu travesseiro. Esses pedaços de lona rota não vão atrair suspeitas, de jeito nenhum. Parece que não, parece que não. Repetia, plantado no meio do quarto, e examinava tudo em volta, no chão e por toda parte, com uma atenção concentrada até a dor. Haveria mais algo por lá. A convicção de que tudo, mesmo a memória, mesmo a mais simples compreensão, e a abandoná-lo transformava-se numa verdadeira tortura. Será que aquilo já vem? Será que a punição está a caminho? Ei-lo aí, é bem isso. Os restos da franja, que ele cortara da calça, estavam, de fato, jogados no chão, bem no meio do quarto, a olhos vistos. O que é que tenho? Exclamou ele de novo, como que desolado. Nesse momento, veio-lhe à cabeça uma ideia estranha, talvez toda a sua roupa estivesse ensanguentada, talvez houvesse muitas manchas nela, porém ele não as via, deixava-as despercebidas, por ter a mente debilitada e despedaçada, por ter o juízo obscurecido. De súbito, ele lembrou que havia sangue também no porta-moedas. Ora! Pois então há sangue, por certo dentro do bolso, já que o porta-moedas ainda estava molhado, quando o coloquei lá. Revirou, num instante, o bolso, e...
Era isso mesmo. Havia rastros de sangue no forro do bolso. Então o juízo não me abandonou totalmente, então tenho ainda compreensão e memória, pois me recordo e adivinho a tempo. Pensou, jubiloso, e respirou profunda e alegremente com todo o peito. Tive apenas uma fraqueza febril, delirei 1 minuto. E arrancou todo o forro do bolso esquerdo de sua calça. Nisso, um raio de sol iluminou sua bota esquerda, na meia que assomava da bota transpareciam uns rastros. Ele tirou a bota. Há mesmo manchas. Toda a ponta da meia está ensopada de sangue, devia ter pisado então naquele charco, por imprudência. Mas o que fazer com isso? Onde esconder essa meia, a franja ou forro do bolso? Juntando tudo isso numa das mãos, ele parou no meio do quarto. No forno. Mas é no forno que vão procurar primeiro. Queimar. Mas com que, nem fósforos tenho. Não, é melhor ir a algum lugar e jogar tudo fora. Sim. É melhor jogar fora. Repetia, sentando-se outra vez no sofá. E agora, sem demorar, neste instante. Mas em vez disso, sua cabeça recaiu no travesseiro, e, tiritando do mesmo calafrio insuportável, o jovem tornou a cobrir-se com o capote. Por muito tempo, durante várias horas, não cessou de sonhar, impulsivo, que, agorinha, sem tardar, iria a algum lugar e jogaria tudo fora, para se livrar daquilo rápido, rápido, rápido. Ia levantar-se do sofá algumas vezes, queria ficar em pé, mas não conseguia. Despertaram-no finalmente, umas fortes pancadas à porta. Abre aí, vem. Estás vivo ou não? Gritava Nastácia, esmurrando a porta. Só dorme e dorme, dias inteiros, dorme feito um cachorro. É um cão mesmo. Abre aí, hein? Já vai para as 11 horas. Talvez não esteja em casa. Disse uma voz masculina. Ah, é a voz do zelador. O que ele quer? O jovem acordou e sentou-se no sofá. Seu coração batia com tanta força que chegava a causar-lhe dor. E quem foi que botou o ferrolho? Rebateu Nastácia. Passou a trancar, olha. Será que os ladrões o levam embora? Abre, cabeça, acorda. O que querem? Por que veio o zelador? Já sabem de tudo. Resistir ou abrir a porta? Estou perdido, soerguendo-se do sofá, ele se inclinou para a frente e tirou o ferrolho. O tamanho de todo o seu quarto era tal que poderia tirá-lo sem se levantar da cama. Eram eles mesmos, o zelador e Nastácia. Nastácia examinou-o de modo estranho. Ele encarou o zelador com desafio e desespero. Este lhe estendeu, taciturno, um papelzinho cinza dobrado e selado com lacre de garrafa. Aviso, da repartição. Disse, entregando o papel. De que repartição? Da polícia, quer dizer, da delegacia. Todos sabem que repartição é essa. Da polícia. Por quê? Como é que vou saber? Eles chamam, tu vais. O zelador mirou o jovem com atenção, depois olhou ao redor e virou-lhe as costas para ir embora. Será que estás muito doente? Replicou Nastácia, que não a desprendia os olhos dele. O zelador também voltou a cabeça, por um instante. Desde ontem está com febre. Acrescentou ela. Raskolnikov não respondia, segurando o papel lacrado. Não te levantes, pois. Prosseguiu Nastácia, apiedada de vê-lo tentar erguer-se no sofá e pôr os pés no chão. Não vais ali, se doente, não há tanta pressa. O que tens na mão? Ele segurava, com a mão direita, as tiras cortadas da franja, a meia e os pedaços do bolso arrancado. Tinha dormido com eles. Cismando nisso mais tarde, ele recordaria que, mesmo quando ia acordar, tomado de febre, cerrava tudo isso, com todas as forças, com a mão e, assim, adormecia de novo. Eita, quantos trapos arrumou e guarda que nem um tesouro. Nastácia desandou a rir com aquele seu riso nervoso. Num átimo, ele escondeu tudo sob o capote e fixou os olhos nela. Embora pudesse compreender pouquíssima coisa, nesse momento, sentia que, vindo prender uma pessoa, tratá-la-iam de outro modo. Mas, a polícia. Querias chá? Eu trago, se quiseres. Trago, sim, sobrou um pouco. Não, eu vou lá. Vou agora mesmo. Murmurou ele, ficando em pé. Talvez nem desças a escada. Eu vou. Como quiseres. Ela foi embora com o zelador. O jovem se aproximou logo da luz para examinar a meia e a franja. Há manchas, mas não saltam aos olhos, tudo se esojou, ficou apagado e já se desbotou. Quem não souber de antemão, não vai enxergar nada. Foi por isso que Nastácia não percebeu nada de longe, graças a Deus. Então abriu a intimação e começou a ler, trêmulo, ficou lendo por muito tempo e, afinal, entendeu. Era um ordinário convite para comparecer. Às 9h30 do mesmo dia, à delegacia da quadra. Quando se viu uma coisa dessas? Por mim mesmo, não tenho nada a ver com a polícia. E por que logo hoje? Refletia ele, numa perplexidade aflitiva. Meu Deus, tomara que isso acabe rápido. Queria ajoelhar-se e rezar, mas ficou rindo. De si próprio e não da prece.
Começou a vestir-se apressado. Se perecer, perecerei, tanto faz. Calçar a meia. Pensou de repente. Ficará mais suja ainda, com essa poeira, e os rastros sumirão. Calçou a meia e retirou-a, de imediato, com aversão e terror. Retirou, mas entendendo que não havia outra meia, tornou a calçá-la e riu novamente. Tudo isso é convencional, relativo, tudo isso são formas apenas. Surgiu-lhe, de súbito, esse esboço de pensamento, e o seu corpo estremeceu todo. Mas eu a calcei, assim mesmo. Acabei por calçá-la. De resto, sua alegria logo cedeu lugar ao desespero. Não, estou fraco. Ficou pensando. Suas pernas tremiam. De medo. Murmurou ele consigo mesmo. Sua cabeça doía e dava voltas de febre. É uma cilada. Eles querem atrair-me com artimanhas e de repente me pegar no pulo. Continuava consigo, já na escada. É ruim que esteja quase em delírio. Posso soltar lá alguma besteira? Descendo a escada, lembrou-se de ter deixado todas as coisas naquele buraco, sob o papel de parede. E se fizerem, sem mim, a busca? Essa lembrança fê-lo parar. Mas tanto desespero e tanto, por assim dizer, cinismo da perdição vieram, de súbito, apossar-se dele, que o jovem desistiu de voltar e seguiu seu caminho. Tomara que passe rápido. Lá fora, fazia de novo um calor insuportável, sequer um pingo de chuva caíra nesses dias todos. Havia de novo poeira, tijolos e cal, fedor das lojinhas e bodeigas, bêbados a cada instante, mascates finlandeses e carroças em pandarecos. O sol luzia direto em seus olhos, de modo que estes começaram a doer, e ele ficou todo estonteado, a sensação ordinária de quem sai de casa com febre, num dia ensolarado. Chegando à esquina daquela rua, o jovem fitou-a com dolorosa aflição, viu aquele prédio, e logo desviou os olhos. Se indagarem, talvez diga tudo. Pensou, aproximando-se da delegacia. Esta ficava a um quarto de versta. Acabava de mudar de endereço instalada no quarto andar de um prédio novo. Ele já tinha visitado a delegacia antiga, passando por lá muito tempo atrás. Ao atravessar o portão, viu uma escada do lado direito, pela qual descia um homem com um livreto na mão. É o zelador, então a delegacia fica aqui mesmo. O jovem foi subindo a escada, a esmo. Não queria perguntar nada a ninguém. Entrarei lá, cairei de joelhos e contarei tudo. Pensava, chegando ao quarto andar. A escada era estreita, íngreme e toda suja. As cozinhas de todos os apartamentos dos 4 andares abriam-se para essa escada e ficavam assim abertas, quase o dia todo. Por isso é que havia tanto abafo. Os zeladores subiam e desciam, com seus livretos debaixo dos braços, bem como os mais diversos requerentes e visitantes de ambos os sexos. A porta da própria delegacia também estava aberta de par em par. Ele entrou e parou na antessala. Alguns homens estavam lá, esperando. Havia também um abafo terrível e, além disso, o cheiro da tinta fresca, ainda úmida, preparada como aquele fétido óleo de linhaça, vinha dos cômodos recém-pintados, irritando o olfato até as náuseas. Raskolnikov esperou um pouco e decidiu passar para o cômodo seguinte. Todas as divisões da delegacia eram minúsculas e baixinhas. Uma impaciência enorme fazia-o avançar. Ninguém reparava nele. No segundo cômodo havia vários funcionários que escreviam, vestidos só um pouco melhor que ele, de aparência meio estranha. O jovem abordou um deles. O que queres? Ele mostrou a intimação da delegacia. Você é estudante? Perguntou o funcionário, olhando para a intimação. Sim, ex-estudante. O escrivão examinou-o, aliás, sem nenhuma curiosidade. Era um homem de cabelo em pé, com uma ideia fixa no olhar. Esse daí não vai dizer nada porque não se importa. Pensou Raskolnikov. Vai falar com o secretário. Disse o escrivão e estendeu o dedo para frente, apontando o último dos cômodos. O jovem entrou nesse cômodo, o quarto pela ordem, apertado e repleto de gente, pessoas de trajes um tanto mais limpos que os visitantes das outras divisões. Havia lá 2 damas. Uma delas, de luto, humildemente vestida, estava sentada defronte do secretário e escrevia o que ele ditava. A outra dama, muito obesa, de rosto escarlate com manchas, vistosa e trajada de modo pomposo, com um broche do tamanho de um pires de chá no peito, permanecia de lado, esperando por algo. Raskolnikov mostrou sua intimação ao secretário. Dando uma olhada nela, este lhe disse, espere. E continuou a conversar com a dama de luto. Raskolnikov retomou fôlego. De certo não é aquilo. Aos poucos, ficou aliviado, convencendo a si mesmo, com todas as forças, de reanimar-se e recobrar-se. Alguma bobagem, a mais ínfima imprudência, e eu me entregou de todo. É pena que falte ar por aqui. Acrescentou ele, esse abafo. A cabeça está mais tonta ainda, e a mente também. Sentia um desarranjo medonho em todo o seu corpo. Temia que não desse conta de si próprio. Buscava agarrar-se a alguma coisa totalmente estranha e pensar nela, mas não conseguia.
De resto, o secretário o interessava demais, o jovem queria adivinhar ou compreender algo pelo seu rosto. Era um homem muito novo, de uns 22 anos, cuja fisionomia morena e ágil parecia mais velha, vestido conforme a moda, com peraltice, de cabelo dividido na nuca, penteado e engomado, com muitos anéis nos dedos brancos e escovados, e correntes de ouro sobre o colete. Dirigindo-se a um estrangeiro presente, chegou a dizer, inclusive, 2 palavras em francês, de maneira bem satisfatória. Sente-se, por favor, Luísa Ivanovna. Disse, entre mentes, a dama pomposa, de rosto escarlate, a qual continuava em pé, como se não ousasse sentar-se na cadeira que estava ao lado. Itdek. Respondeu ela e aboletou-se na cadeira, com um leve ruído sedoso. Seu vestido azul claro, adornado de rendas brancas, espalhou-se em volta da cadeira e ocupou, feito um balão aéreo, quase metade do cômodo, todo perfumado. A dama se sentia, pelo visto, constrangida de ocupar metade do cômodo e de estar tão cheirosa, embora sorrisse, medrosa e afoita ao mesmo tempo, com óbvio desassossego. A dama enlutada terminou, afinal, e levantou-se. De súbito, com certo barulho, entrou um oficial muito garboso, virando, de modo espetacular, os ombros a cada passo, jogou seu cap com distintivo na mesa e sentou-se numa poltrona. A dama gorducha quase deu um pulo quando o viu e começou a cumprimentá-lo com um arrobo peculiar, mas o oficial não lhe prestou a menor atenção, e ela sequer teve a coragem de voltar a sentar-se na sua presença. Esse tenente, que auxiliava o delegado da quadra, tinha um bigode arruivado e espetado, horizontalmente, de ambos os lados do rosto cujas feições miudíssimas não expressavam, de resto, nada particular, senão um bocado de insolência. Ele mirou Raskolnikov de soslaio e com alguma indignação. O traje do jovem era péssimo, mas, não obstante essa humilhação, sua postura contradizia o traje. Por imprudência, Raskolnikov ficou olhando para o oficial tão direta e longamente que este acabou sentido. O que quer? Gritou ele, provavelmente surpreso de um maltrapilho desses não dar a mínima para o seu olhar fulminante. Mandaram-me uma intimação. Respondeu, com esforço Raskolnikov. É para cobrar dinheiro do estudante. Declarou, às pressas, o secretário, largando seus papéis. Eis aqui. Ele jogou a Raskolnikov um caderno, apontando um trecho lá. Leia. Dinheiro. Mas que dinheiro? Pensava Raskolnikov. Porém não é com certeza, aquilo. Estremeceu todo de alegria, sentindo um alívio imenso e inexprimível. Um peso caiu-lhe das costas. E a que horas é que Vosmecê deveria vir? Gritou o tenente, cada vez mais ofendido com não se sabia o que. Chamaram-no às 9 horas, e agora já vai para o meio-dia. Recebi a intimação há 1/4 de hora apenas. Retrucou Raskolnikov em voz alta, por cima do ombro. De chofre, ele também se zangara, de modo inesperado, e mesmo achara nisso certo prazer. Basta eu ter vindo aqui com febre. Não grite, por gentileza. Eu não grito, mas falo muito calmamente. Quem grita é o senhor, e eu sou estudante e não deixo esbravejar comigo. O auxiliar ficou tão furioso que sequer conseguiu articular, no primeiro instante, alguma coisa, saltando-lhe só os respingos da boca. Levantou-se num pulo. Fique quieto. Está numa repartição pública. Chega de grosserias, senhor. O senhor também está numa repartição pública. Exclamou Raskolnikov. É, além disso, grita, fuma esse cigarro, ou seja, não se importa com nada. Dito isso, sentiu um prazer inefável. O secretário olhava para eles com um sorriso. O tenente irascível ficou pelo visto, perplexo. Não é da sua conta. Bradou ele, por fim, com força anormal. Digne-se, pois, a dar explicações que lhe exigem. Mostre a ele, Alexandre Grigorievich. Reclamam do senhor. Não paga as dívidas. Eis que Falcão Preclaro apareceu, mas Raskolnikov já não escutava, depressa agadanhou o papel, buscando a chave do enigma. Leu 1 vez, 2 vezes, contudo não entendeu patavina. O que é isso? Perguntou ao secretário. Uma cobrança. Exigem-lhe que salde uma cambial, o senhor deve pagar a dívida com todos os juros, multas e outras despesas, ou então explicar por escrito quando poderá pagá-la, assumindo, ao mesmo tempo, a obrigação de não sair, antes que pague, da capital e de não vender nem ocultar seus bens. E o credor tem o direito de vender o seu patrimônio e tratar o senhor conforme as leis. Mas eu, não devo a ninguém. Isso aí não é nosso negócio. Temos cá uma cambial de 115 rublos a saldar, expirada e legalmente protestada, que o senhor entregou 9 meses atrás, à viúva do servidor de 8ª classe Zarnitsina, e que ela mesma transferiu ao servidor de 7ª classe Tibarov, portanto lhe cobramos o pagamento. Mas ela é minha locadora. E daí que é sua locadora? O secretário fitava Raskolnikov com um indulgente sorriso de lamento e ao mesmo tempo, de certo regozijo, sendo ele um novato que acabavam de intimar pela primeira vez. Como te sentes aí, digamos?
Porém, o que tinha mesmo a ver agora com essa cambial e com essa cobrança? Valeria mesmo a pena ele se afligir com isso, por sua parte, prestar a isso um pingo de atenção. Raskolnikov lia, escutava e respondia, até chegava a questionar ele próprio, mas tudo maquinalmente. O júbilo de autopreservação, a salvação do perigo que o ameaçava. Eis o que enchia, nesse momento, todo o seu ser, sem previsão nem análise, sem palpites nem adivinhas futuras, sem dúvidas nem perguntas. Era um momento de plena, imediata e meramente animal alegria. Mas, nesse mesmo momento, algo semelhante ao trovão e relâmpago aconteceu na delegacia. Ainda chocado com a falta de respeito, todo enfurecido e obviamente disposto a redimir sua ambição vitimada, o tenente dirigiu todos os seus raios à pobre dama gorducha, a qual o mirava desde que entrara, com um sorriso tolíssimo. E tu, assim, assada e desossada? Vociferou, de repente, com todas as forças, a dama de luto já tinha saído, o que foi que ocorreu lá, em tua casa, ontem à noite, hein? Fezes de novo aquela sem vergonhice, aquele deboche para toda a rua saber. De novo briga e bebedeira. Sonhas com a cadeia. Eu já te disse, eu já te avisei 10 vezes que da 11ª não o perdoaria. E tu vemos de novo, assim, assada e desossada, até o papel caiu das mãos de Raskolnikov. Atordoado, ele olhava para a dama gorducha, censurada com tanta sem cerimônia, contudo, entendeu logo de que se tratava e achou toda aquela história bem engraçada. Passou a escutar com deleite, prestes a gargalhar, gargalhar e gargalhar. Todos os seus nervos estavam saltitando. Ilya Petrovich. O secretário zeloso ia intrometer-se na conversa, mas esperou um tempo, sabendo por experiência própria que não poderia conter o tenente arrebatado, exceto se o segurasse pelos braços. Quanto à dama gorducha, de início ela ficou tremendo daquele trovão e relâmpago, e depois sobreveio-lhe uma coisa estranha. À medida que as injúrias ficavam mais fortes e numerosas, a fisionomia dela parecia cada vez mais amável, e seu sorriso destinado ao temível tenente, mais delicioso. Trotando no mesmo lugar e fazendo mesuras ininterruptas, ela esperava impaciente, pelo momento em que a deixassem, por fim, dizer uma palavra, e esse momento chegou. Não ter nenhum barulho nem briga, senhor capitão. Pôs-se, de supetão, a tagarelar de maneira estabanada. Falava bem russo, embora com forte sotaque alemão, como que derramando ervilhas na mesa. Mas nenhum escândalo, eles vir bêbado, e eu contar tudo, senhor capitão, eu não ser culpada, minha casa ser fina, senhor capitão, e meu trato também, senhor capitão, e eu nunca, mas nunca querer escândalo nenhum. E eles vir bêbado e pedir mais 3 garrafas, e depois um deles levantar os pés e tocar o piano com os pés, e isso ser muito ruim numa casa fina, e ele quebrar, bem assim, o piano, e isso não ter mas nenhum decoro, e eu disse. E ele pegar a garrafa e empurrar todos por trás com ela. E eu então começar a chamar logo o zelador, e car vir, e ele dar murro no cara e dar murro na Henriette também, e bater na minha face 5 vezes. E isso ser tão descortês numa casa fina, senhor capitão, e eu gritar. E ele abrir a janela para o Kennedy começar a guinchar, como um porco pequeno, daquela janela, e isso ser um horror. Como poder guinchar da janela, como um porco pequeno, na rua? E isso ser um horror. Fuim. E caro puxar pela casaca, por trás, e lá. Ser verdade, senhor capitão. Rasgar uma aba dele. E então ele gritar que a gente ter que pagar 15 rublo de multa por isso. E eu mesma, senhor capitão, pagar a ele, na hora, 5 rublo. Aquele ali ser um sujeito bruto, senhor capitão, e fazer todo o escândalo. Eu, disse para mim escrever um grande pasquim sobre vocês, porque saber botar tudo sobre vocês em qualquer jornal. Um escritor, quer dizer. Sim, senhor capitão, e como ser bruto aquele ali, senhor capitão, quando chegar numa casa fina. Pois bem. Chega. Eu já disse, bem que te disse. Ilya Petrovich. Voltou a falar o secretário, num tom grave. O tenente lançou-lhe uma olhadela, e o secretário inclinou de leve a cabeça. Escuta, pois, respeitabilíssima Lavisa Ivanovna, a minha última palavra e pela última vez. Prosseguiu o tenente. Se houver, apenas mais uma vez, um escândalo nessa tua casa fina, botar-te-ei no xadrez, como se diz no estilo mais nobre. Ouviste? Então o literato, o escritor cobrou, na casa fina, 5 rublos pela aba rasgada. Eis como são, escritores. E ele jogou um olhar desdenhoso a Raskolnikov. Antes de ontem também houve uma história, ali na taberna, um tipo almoçou e não quis pagar. Disse escrever uma sátira contra vocês. E na semana passada, no barco, outro sujeito chamou a honrada família do servidor de 5ª classe, a esposa e a filha dele, com os nomes mais feios. Enxotaram um outro também da confeitaria ontem, aos empurrões. Eis como são aqueles escritores, literatos estudantes, arautos, E tu, vai embora. Eu mesmo vou visitar-te um dia, então toma cuidado.
Ouviste, fazendo mesuras com uma amabilidade redobrada, Luísa Ivanovna recuou, em meio às saudações, até a porta, onde o traseiro dela topou num oficial vistoso, de rosto aberto e fresco, adornado de elegantíssimas costeletas espessas e louras. Era Nikodin Fomitch, o delegado da quadra, em pessoa. Luísa Ivanovna se abaixou, apressada, quase até o chão para cumprimentá-lo e, saltitando com seus rápidos passos miúdos, saiu a voar da delegacia. De novo estrondos, de novo trovão e relâmpago, turbilhão tempestade. Nikodin Fomitch se dirigiu, cordial e amigavelmente, a Ilya Petrovitch. Importunaram de novo seu coração, e ficou fervendo. Ouviu-o ainda na escada. Bobagem. Disse Ilya Petrovitch com uma nobre desenvoltura, não o disse, aliás, bobagem, mas deste jeito, Boobia age, passando para outra mesa, com alguns papéis nas mãos, e retorcendo, ostensivamente, os ombros a cada passo. Venha cá ver, o senhor escritor, quer dizer estudante, ou melhor, ex-estudante, não paga dívidas, assinou montes de cambiais, não desocupa o apartamento, não para de levar queixas, e ei-lo todo magoado, porque eu acendi um cigarro na sua frente. Eles mesmos estão aprontando, mas queira olhar para eles, ei-los aí, em seu estado mais atraente. Pobreza não é pecado, meu amigo, mas isso aí não foi nada. Explodiu que nem a pólvora, não suportou a afronta. De certo o senhor também se sentiu magoado por ele e não se conteve. Continuou Nikodin Fomitch dirigindo-se cortesmente a Raskolnikov, mas cometeu um erro, digo-lhe que é uma pessoa nobilíssima, apesar de pólvora, pura pólvora. Brigou, estourou, queimou, e ponto final. Tudo passou. É, como resultado, apenas ouro do coração. Ainda no regimento, apelidaram-no de Tenente Pólvora. E que regimento eu era! Exclamou Ilya Petrovitch, todo contente com essa alusão prazenteira, mas ainda aborrecido. De súbito, Raskolnikov quis dizer-lhes a todos algo bem agradável. Não fique zangado, capitão. Começou ele com muita desenvoltura, dirigindo-se repentinamente a Nikodin Fomitch. Ponha-se no meu lugar, estou mesmo prestes a pedir desculpas a ele, se cometi algum erro por minha parte. Sou um estudante pobre e doente, atormentado, disse assim mesmo. Atormentado? Pela pobreza. Sou ex-estudante, porque não consigo sustentar-me agora, mas logo vou receber dinheiro. Minha mãe e minha irmã moram na província de R******. Elas mandaram dinheiro, e eu, pagarei. Minha locadora é uma mulher bondosa, mas ficou tão brava, por eu ter perdido as aulas e não lhe pagar há quase 4 meses, que até cessou de me servir o almoço. E não entendo mesmo que cambial é aquela. Mas agora que ela me cobra a dívida, por meio daquela cambial, vou pagar a ela. Pense bem. Mas esse não é nosso negócio. Tornou a notar o secretário. Espere, espere. Concordo plenamente com o senhor, mas deixe-me também explicar. Redarguiu outra vez Raskolnikov, dirigindo-se a Nikodin Fomitch, em lugar do secretário, e, na medida do possível, a Ilya Petrovitch, ainda que este fingisse, teimosamente, revirar a papelada e não lhe prestar desdenhoso, nenhuma atenção. Deixe-me também explicar, por minha parte, que moro na casa dela há cerca de 3 anos, desde que vim para cá do interior, e que antes. Aliás, porque não reconheceria aquilo. Eu prometi, no começo, que me casaria com a filha dela, uma promessa verbal, sem nenhuma formalidade. Era uma moça. De que, aliás, eu também gostava. Embora não estivesse apaixonado. Numa palavra, a juventude, quer dizer, a locadora me dava então muito crédito, e eu levava uma vidinha, estava muito leviano. Não reclamamos a vos mercê essas intimidades, nem temos cá tempo. Ilya Petrovitch interrompeu-o num tom bruto e vitorioso, mas Raskolnikov fê-lo parar, veemente, por mais difícil que lhe fosse, nesse momento, continuar a conversa. Mas permita-me, pelo menos, contar-lhe um pouco, como foi aquilo, se bem que não seja preciso, concordo com o senhor, que a conte. 1 ano atrás, essa moça morreu de tifo, e eu fiquei morando ali como dantes, e a locadora me disse, quando se mudou para o apartamento de hoje, e disse de modo amigável, que tinha toda a confiança em mim, mas perguntou-me se não gostaria de dar-lhe aquela cambial de 115 rublos, pois era, pelos cálculos dela, toda a minha dívida. Vejam só. Ela disse notadamente, que, tão logo lhe desse aquele papel, ganharia de novo o crédito que quisesse, e que ela, por sua vez, nunca. Foram as exatas palavras dela. Jamais usaria aquele papel, até eu mesmo pagar. E agora que perdi minhas aulas e não tenho o que comer, ela vem com essa cobrança. O que digo agora? Todos esses melindres não nos concernem, vos mercê. Ilya Petrovitch cortou-lhe, com insolência, a frase. O senhor tem de explicar e assumir a obrigação, e que se dignou a apaixonar-se e todos aqueles detalhes trágicos, não temos cá nada a ver com aquilo. Mas isso é uma maldade. Murmurou Nikodin Fomitch sentando-se à mesa e também começando a assinar os papéis. Sentirá certa vergonha. Escreva, pois. Disse o secretário a Raskolnikov. Escrever o quê?
Perguntou este com especial indelicadeza. Vou ditar-lhe. Raskolnikov teve a impressão de que o secretário passara a tratá-lo com mais desdém e desprezo após sua confissão, mas, coisa bizarra, sentiu, ele mesmo, plena indiferença por qualquer opinião que fosse, e tal mudança aconteceu de repente, num só minuto. Se quisesse refletir um pouco, ficaria seguramente surpreso de ter podido conversar com eles assim, um minuto antes, e mesmo lhes impor suas emoções. De onde surgiram esses sentimentos? Se, pelo contrário, os seus melhores amigos viessem agora encher a delegacia, em vez dos policiais, nem para eles acharia Raskolnikov uma só palavra humana, tanto seu coração ficou, de chofre, vazio. A lúgubre sensação de angustiante e infinita solidão alienada manifestou-se, repentina e consciente, em sua alma. Não foram nem a baixeza de suas expansões cordiais perante Ilya Petrovich nem a vil alegria com que o tenente as recebeu que lhe transtornaram, dessa maneira, o coração todo. Oh, o que tinha a ver agora com a sua própria baixeza, com todas aquelas ambições com os tenentes, alemães, cobranças, delegacias etc. e tal. Mesmo se fosse condenado, nesse momento, a fogueira, sequer se moveria, até escutaria a sentença sem muita atenção. Sucedia-lhe algo totalmente ignorado, novo e inesperado, algo que jamais ocorrera. Ele não compreendia, mas intuía, com toda a clareza e toda a força de intuição, que não poderia mais confiar àquelas pessoas, ali na delegacia, não só suas expansões sentimentais, como fizera há pouco, mas qualquer coisa em geral, mesmo se todas aquelas pessoas não o fossem tenentes e delegados, mas sim seus irmãos de sangue, mesmo então ele não teria nenhuma necessidade de recorrer a elas, em nenhum caso de sua vida. Tal sensação estranha e pavorosa jamais lhe surgira antes. E o mais aflitivo, era mais uma sensação do que uma consciência ou percepção, uma sensação física, a mais pungente das sensações que vivenciara até aquele momento. O secretário se pôs a ditar-lhe a explicação formal, própria de semelhantes casos: não posso pagar a dívida, mas prometo pagá-la tal dia, um belo dia, não sairei da cidade, não venderei meus bens nem os darei de presente etc. O senhor mal consegue escrever, a pena lhe cai das mãos. Notou o secretário, examinando Raskolnikov com curiosidade. Está doente? Sim, estou tonto, vá adiante. Mas é tudo. Assine. O secretário tomou-lhe o papel e foi atender os outros visitantes. Raskolnikov devolveu a pena, mas, em vez de levantar-se e ir embora, apoiou os dois cotovelos na mesa e segurou a cabeça com as mãos. Era como se lhe enfiassem um prego no crânio. Veio-lhe de improviso uma ideia estranha: levantar-se agora, achegar-se a Nikodin Fomitch e contar-lhe tudo o que cedera no dia anterior, até o último detalhe, a seguir, levar os policiais ao seu quarto e mostrar-lhes as coisas escondidas no canto, naquele buraco. O impulso foi tão forte que ele se levantou mesmo para realizar sua intenção. Não seria melhor refletir um minuto? Pensou de relance. Não, é melhor que me livre logo daquilo. De súbito, ele ficou imóvel. Nikodin Fomitch conversava, empolgado, com Ilya Petrovich, e umas palavras chegaram aos seus ouvidos. Não é possível, vão libertar os dois. Primeiro, é tudo contraditório. Olhe, por que chamariam o zelador, se o crime fosse deles? Para se entregarem na hora, não é? Ou por astúcia? Não, seriam astutos demais. Enfim, o estudante Pestriakov foi visto, lá perto do portão, por ambos os zeladores e uma burguesa, naquele exato momento em que ele entrou, foi com 3 colegas, despediu-se deles ao pé do portão e perguntou aos zeladores pelo endereço, ainda na presença dos colegas. Perguntaria àquele sujeito pelo endereço, se tivesse um intuito assim. E Cook, aquele outro, passou meia hora embaixo, na loja do prateiro, antes de ir ver a velha, e foi subindo quando faltava exatamente um quarto de hora para as 8. Agora pense. Mas veja que contradição eles estão alegando: asseguram ter batido a porta, que estava trancada, e 3 minutos depois, quando vieram com o zelador, a porta já estava aberta. É isso aí, o assassino estava, sem dúvida, ali dentro, de porta trancada, e certamente acabaria pego, se Cook não tivesse feito aquela besteira, indo também buscar o zelador. E ele conseguiu, nesse intervalo, descer a escada e, de alguma maneira, escapou a eles. Cook se benze com ambas as mãos. Se tivesse ficado lá, diz, ele me teria, de supetão, atacado e matado a machadadas. Quer celebrar uma missa russa, hehe. E ninguém viu o assassino. Quem o veria? O prédio é a Arca de Noé. Notou o secretário, que escutava do seu lugar. Está claro, repetiu Nikodin Fomitch com ardor. Não, o negócio está bem obscuro. Replicou Ilya Petrovich. Raskolnikov pegou seu chapéu e foi em direção às portas, mas não as alcançou. Quando recuperou os sentidos, viu que estava sentado numa cadeira, que um homem o arrimava do lado direito, que outro homem estava à sua esquerda, segurando um copo amarelo cheio de água amarela, e que Nikodin Fomitch o examinava, plantado em frente, com toda a atenção. Ele se levantou da cadeira. O que tem? Está doente? Perguntou Nikodin Fomitch num tom assaz bruto. Ele mal me ria a pena, quando assinava.
Notou o secretário, voltando ao seu lugar e retomando a papelada. Faz tempo que está doente. Gritou Ilya Petrovich do seu lugar revirando, por sua vez, os papéis. De certo ele também examinara o doente quando este estava sem sentidos, mas logo se afastara, depois de vê-lo recuperado. Desde ontem. Murmurou Raskolnikov em resposta. E ontem saiu de casa. Saí. Doente. Doente. A que horas? Por volta das 8 da manhã. Permite-me perguntar aonde foi. Andei pela rua. Conciso e claro. As respostas de Raskolnikov eram bruscas, entrecortadas, ele mesmo estava todo pálido, feito um lenço, mas não desviava seus olhos negros inflamados sob o olhar de Ilya Petrovich. Ele mal aguenta em pé, e tu? E admoestalo Nikodin Fomich. Não é nada. Disse Ilya Petrovich de modo especial. Nikodin Fomich queria acrescentar outra coisa, porém, olhando para o secretário que também o fitava com muita atenção, ficou calado. De chofre, todos se calaram. Isso era estranho. Pois bem. Concluiu Ilya Petrovich, não o retemos mais. Raskolnikov foi embora. Ainda conseguiu ouvir a conversa animada que começou com a sua saída, sendo o tom interrogativo de Nikodin Fomich o mais audível. Recuperou-se de todo na rua. Busca, busca, vão fazer uma busca. Repetia consigo mesmo apressando-se em chegar a casa. Suspeitam de mim, ladrões. O medorrecente voltou a dominá-lo todo, da cabeça aos pés. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.